Mas eu queria chamar a nossa atenção, como igreja que está completando 7 anos, para aquilo que o apóstolo Paulo diz acerca de Jesus Cristo. Colossenses 1, versículo 13, ele vai dizer assim: Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. E ele começa a descrever a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas más obras que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você vê Jesus Cristo hoje? Vivemos num país cristianizado desde a sua descoberta. O nome Jesus, a pessoa Jesus, a figura Jesus, o personagem Jesus, sempre esteve presente na história do nosso país. Sempre esteve presente na história religiosa do nosso país. Mesmo os ateus, mesmo aquelas famílias que nunca tiveram um ambiente regular de frequentar uma igreja, ouvem e falam do nome da pessoa de Jesus o tempo inteiro e com muita tranquilidade. As nossas crianças já nasceram ouvindo sobre o nome de Jesus, cantando música sobre Jesus. Você já parou para de verdade perguntar como Jesus é visto, como Jesus é compreendido? Como o mundo vê Jesus? Historicamente, para o mundo, Jesus foi um profeta judeu que viveu na Palestina no primeiro século do calendário romano cristão. Esse Jesus, durante a sua vida, trouxe boas mensagens, também falou de a libertação de Israel como nação, prometeu a formação de um reino futuro. Essa mesma mensagem foi levada por ele ao ponto de incomodar os religiosos da época que o crucificaram. Se nós olhamos para o dia de hoje, 19 de janeiro, ele é marcado pela própria história desse Jesus. Para o mundo, Jesus é um personagem histórico. Agora, quando a gente pensa nos mais de 2.000 anos de história da humanidade, nós vamos encontrar a presença da igreja nessa história. Da igreja desse Jesus. E como essa igreja tem tratado Jesus ao longo da história. Nos
5 primeiros séculos da igreja, todos os grandes concílios, convocados pela igreja, e os principais a partir do 4º século, Niceia, Calcedônia, Constantinopla, todos eles discutiram sobre quem era Jesus. Dentro da igreja, chamada Igreja de Jesus Cristo, lá no 5º século, 420 e poucos, tiveram que se reunir a liderança da igreja, porque dentro dela estava sendo ensinado que Jesus não era exatamente Deus, o Deus encarnado. Nos outros 3 grandes concílios que seguiram Niceia, o debate veio com outros tópicos, mas sempre chegando no mesmo ponto. Quem é Jesus? Os maiores e principais ataques depois do início da igreja à pessoa de Jesus não foram feitos pelos incrédulos e pagãos, mas os ataques à natureza divina de Jesus foram feitos por pessoas dentro da igreja, que era chamada Igreja de Jesus. Ao longo dos séculos, Jesus tem sido tema de amplo debate, inúmeras publicações por parte de teólogos, filósofos e tantos outros. Depois da Reforma Protestante, século XVI, XVII, denominações cristãs surgiram em nome de Jesus. E até hoje existem por causa da causa de Jesus Cristo. Mas se hoje você sair para evangelizar um incrédulo e falar o nome de Jesus Cristo para esse incrédulo, o que exatamente ele consegue pensar sobre Jesus? Já que todo mundo fala de Jesus o tempo todo. Já que cada igreja evangélica fala de Jesus o tempo todo, mas cada uma é tão diferente das outras, mas estão falando do mesmo Jesus. Além do catolicismo, além do espiritismo e de tantas outras seitas pseudo-cristãs usando o nome de Jesus. Como a igreja hoje vê Jesus? As afirmações mais comuns vai ser: Jesus é Deus. Mas se Ele é Deus, por que venerar a deusa Maria? A deusa Aparecida? O Deus Padim Cisso? O Deus Santo Antônio? Por que eu estou chamando ele de deuses? Porque eles são tratados como deuses. Quando você pega um morto e atribui a ele poder depois da sua morte, você está fazendo a mesma coisa que os egípcios e os babilônicos fizeram com tantos nomes. Atribuíram poder a um morto para que ele atuasse como Deus depois de morto. Se Jesus é Deus, por que na minha crença eu veneraria outros? Se eu afirmo que Ele é Deus, como eu posso afirmar que há outros intercedendo por mim? Isso não encaixa. Mas é a igreja que está dizendo isso. Uma outra fala da igreja em relação a Jesus é que Ele é o Salvador. Mas se Jesus é o Salvador, por que a cada novo ano a igreja tem se afastado mais da revelação bíblica sobre o que é pecado? Sobre o que é transgressão, sobre o que é santidade. Se Ele é Salvador de quê e por quê? A igreja também afirma que Ele é um grande líder. E o que fizeram com isso foi agora pegar virtudes do caráter do Deus encarnado e transformar em metodologia de formação de liderança. Quando Jesus nunca fez o que fez e viveu como viveu para que isso acontecesse. Ou vão dizer que Ele é um grande psicólogo. Agora olha que absurdo é afirmar que Jesus é um grande psicólogo.
A base dessa teoria é o ateísmo. Como Jesus seria um grande psicólogo se a epistemologia da psicologia é o ateísmo, que Deus não existe. E se Jesus é Deus, ele não pode seguir uma teoria que nega Deus. Mas a igreja vai seguindo essas teorias e afirmando aquilo que um incrédulo escreveu num livro. Porque quem escreveu o livro com o título que Jesus é um grande psicólogo, nem crente é. E a igreja vai embarcando nisso. Aí você está assim, pastor, hoje é dia de festa, e você vem com essa conversa pesada. Por que é importante pensar nisso hoje, num dia de festa? Por quê? Porque quando nós olhamos e lemos um texto como esse que o apóstolo Paulo, inspirado, escreveu, nós percebemos que a igreja tem vivido um engano sobre o que pensa, fala e como se relaciona com Jesus Cristo. Se todo mundo fala sobre Jesus Cristo, mas cada um vive de um jeito completamente diferente, alguém está errado. Alguém não está de fato seguindo a Jesus Cristo. A igreja só tem o que celebrar e ela só terá o que celebrar quando ela vive na convicção e no esforço e no compromisso de que Jesus Cristo permanece sendo o único centro da sua existência. Se ela perder tudo mais, mas se mantiver tendo Jesus como centro da sua existência, ela continua sendo igreja, amém? Se ela não tiver prédio, ela ainda pode ser uma igreja. Se ela não tiver uma série de estruturas que ela tem hoje, ela ainda pode ser uma igreja. Mas se ela tiver todas essas estruturas e Jesus não estiver no centro da sua existência, ela não pode afirmar ser uma igreja genuína. Porque o que marca e justifica a existência de uma igreja é a pessoa de Jesus Cristo. É a obra de Jesus Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos Colossenses. Essa carta foi escrita lá pelo ano 61 do primeiro século da era cristã. Paulo estava preso pela primeira vez em Roma, depois de toda aquela viagem difícil, do naufrágio. E ele vem aqui tratar de um problema teológico muito grave que estava afetando a igreja na cidade de Colosso. Aquela igreja estava ensinando uma teologia misturada com filosofia grega. Algumas ideias do platonismo e de Aristóteles estavam sendo misturadas com alguns ensinos de Jesus. Se isso já é um problema em si, havia uma gama de tradicionalismo judaico sendo ensinado como parte da fé para aquela igreja. Se depois você lê o capítulo 2 de Colossenses, o capítulo 2, Paulo vai tratar diretamente de 4 desses problemas. Para corrigir o erro, Paulo vai exigir da igreja uma dedicação exclusiva a Cristo, como seu cabeça todo suficiente. E o tema central de toda a carta aos Colossenses é a supremacia de Cristo. Ele é superior em pessoa e obra a tudo aquilo que a igreja pode entender sobre a sua natureza e identidade. Então, aplicando isso a nós nessa noite, para celebrarmos 7 anos de igreja e da obra que Deus já fez e ainda fará até a volta de Jesus Cristo, eu queria que nós entendêssemos que uma igreja só tem o que celebrar quando Jesus Cristo continua sendo seu único Deus, amém? No ano passado, com todas as enchentes lá no Rio Grande do Sul, uma série de igrejas perdeu literalmente tudo. Eu tive contato, nós temos um amigo missionário lá, e tivemos contato com um pastor, que a casa pastoral ficava do lado do prédio da igreja, e a enchente destruiu tudo, tanto a igreja,
e sem exagero, com água chegando nessa altura dentro da igreja. As fotos que ele mandou é que todo o equipamento da igreja de som, instrumentos, absolutamente tudo se perdeu. E para piorar, era uma igreja que tinha banco de madeira, porque se é cadeira, ainda às vezes dá para recuperar alguma coisa. Mas aquela madeira submersa, junto com todo o lixo que veio removido, eles perderam absolutamente tudo. Materialmente falando, não sobrou nada daquela igreja. E a casa do pastor, que ficava colada à igreja, aconteceu a mesma coisa. Deus preservou a vida daqueles irmãos e a vida da família do pastor, mas não sobrou nada na casa do pastor, uma casa térrea. Eles perderam absolutamente tudo, inclusive carro. Mas hoje, dia 19 de janeiro, há uma igreja lá reunida adorando a Deus. O prédio está diferente. Eles ainda não conseguiram recuperar tudo o que tinham para um andamento com um grau de conforto para os cultos, mas a igreja está reunida. Sabe por quê? Porque Jesus é o Senhor da igreja. Não são os bens materiais que ela pode possuir. E é isso que o apóstolo Paulo, ele chama a atenção. Se nós vamos celebrar o que Deus tem nos dado, vamos ser gratos pelas coisas materiais, mas não vamos perder o foco de que uma igreja só pode celebrar ser igreja se Jesus Cristo for o centro da sua existência. E é isso que nós temos que ter em mente. Há algumas respostas básicas que nós já cremos, que você já crê sobre quem é Jesus, mas que precisa ficar muito, muito forte na sua fé, na sua crença, na sua fidelidade e compromisso. Para que você, quando falar da sua fé com pessoas, você não defenda uma igreja, mas você defenda Jesus Cristo. No versículo 15 ele diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo, em primeiro lugar, é o próprio Deus encarnado. A imagem de Deus. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus Cristo. Sabe como você vai viver com Deus por toda a eternidade, depois dos novos céus e nova terra, na convivência com Jesus Cristo? Se Deus Pai é Espírito, o que você vai ver de Deus Pai? Você não vai ver uma figura humana, nem um velho de barba branca sentado. Essas referências, elas nos foram reveladas nas Escrituras para que na nossa limitação cognitiva pudéssemos compreender a pessoa de Deus. Mas Deus não é um ser humano. Mas a segunda pessoa do Deus Trino se encarnou. E por amor a você e a mim, o seu sacrifício não foi simplesmente o sofrimento na cruz, mas foi ter ressuscitado e ter mantido mesmo um corpo glorificado, mas com um corpo. O Deus eterno e poderoso e sublime. Ele está assentado no trono da destra do Pai, com um corpo glorificado, aguardando o dia que Ele voltará. Por amor à sua igreja, para buscar a sua igreja. E Paulo diz para aqueles irmãos e diz para nós: esse é o Deus encarnado. A revelação de Jesus Cristo torna a possibilidade para o ser humano conhecer e ver a Deus. A palavra de Deus já havia dito que ninguém pode ver Deus. Mas Deus se revelou por meio do Filho. Ele é o primogênito de toda a criação, o verso 15 diz, pois nele foram criadas todas as coisas, não simplesmente no sentido temporal, mas também de autoridade. Já parou para pensar que quando lemos Gênesis, nós encontramos diretamente na revelação a figura do Pai e do Espírito? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia,
e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Nós temos na narrativa de Moisés ali a presença do Pai, da primeira pessoa da Trindade e da terceira pessoa da Trindade. Mas cadê a segunda pessoa da Trindade? Diretamente, nós não temos a revelação. Mas, na inspiração bíblica, em vez do versículo 1, Moisés usar o nome de Deus da aliança, o nome que o judeu nem pronuncia, que nós colocamos vogais, o Yahweh, ele vai usar o Elohim, porque toda a palavra hebraica terminada em im, ela fala sobre um plural. Então o versículo 1 vai dizer, Bereshit barach Elohim, no princípio Deus. Quem é esse Deus aqui? Se literalmente fôssemos traduzir, nós traduziríamos por deuses, que a palavra Elohim é um plural. É uma revelação da Trindade. Mas você tem que explicar isso. Você tem que explicar isso. Na revelação de Moisés, você encontra a segunda pessoa da Trindade porque você está transportando outros textos para explicá-la. No versículo 26, quando ele fala da criação do ser humano, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Por que esse verbo está no plural? Porque é o Deus Trino comunicando a nós quem Ele é. Mas quando chegamos no Novo Testamento, os autores bíblicos nos levam para enxergarmos a presença da segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado, Jesus Cristo, na criação. E esse texto é central. Eu sei que você está pensando em João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e você ainda tem que explicar quem é o Verbo, mas aqui ele é muito direto, porque ele está falando de Jesus Cristo, e ele diz, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o Criador de todas as coisas, aquelas que foram criadas nos céus, na terra, aquelas que são visíveis, aquelas que são invisíveis, todo tipo de poder estabelecido dentro da criação foi criado por Ele, por meio dEle. Ele é o Criador do universo, Ele é o alvo da glória da criação, porque foi criado nele e para Ele. De quem Paulo está falando? Do Deus encarnado, Jesus Cristo. Como Paulo queria que a igreja pensasse sobre Jesus Cristo? Jesus aqui já ressuscitou, Jesus aqui já voltou para o céu. A igreja aqui já tem vivido por cerca de algumas boas décadas. E depois dessas décadas, a igreja saiu do ambiente de Israel, de uma cultura que vem do Antigo Testamento, e a igreja agora está espalhada pelo Império Romano numa cultura gentílica, de pessoas que nasceram e foram formadas sob uma influência de um pensamento grego e não judaico. E Paulo está dizendo, se vocês são igreja, vocês precisam pensar em Jesus Cristo como Deus. Como Deus. Porque tudo foi criado por meio dele e para ele. Se isso foi verdade lá para a igreja em Colossos, isso é verdade para nós hoje. Como devemos pensar em Jesus Cristo hoje? E o que eu vou dizer aqui não tem nada a ver se você celebra ou não celebra o Natal. Mas Jesus não está comemorando aniversário a cada ano. Porque Ele viveu nesse mundo cerca de 34, 35 anos, pela contagem comum e não tradicional. E Ele ressuscitou dentre os mortos, com um corpo glorificado, não com o corpo antigo. Jesus hoje não tem sentido algum pensar nele como alguém que continua completando aniversário. Tem gente que canta até parabéns no dia de Natal para Jesus. Isso não tem sentido bíblico e teológico algum. Porque sabe como a Bíblia se refere a Jesus? Por exemplo, Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho, que está assentado à destra do trono do Pai, em esplendor. Neste momento,
Jesus está no seu trono como Deus em esplendor. É assim que você e eu devemos pensar em Jesus hoje. Ele é a imagem do Deus invisível. Você quer entender Deus? Não há como entender Deus sem Jesus. Ele é o eterno, Ele é o Criador. Nele fostes ressuscitados. Buscai, portanto, as coisas do alto, vai dizer o apóstolo Paulo mais à frente em Colossenses 3. Olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A sua história, a sua primeira vinda, a encarnação é preciosa. Nossas crianças precisam aprender essa história e entender que Jesus não é um super-herói. Ele não é um personagem da Marvel que apareceu na Bíblia. Que a sua história é diferente de tudo aquilo que eles assistem nos desenhos. E ele é diferente porque ele não é um Deus criado pelo homem, mas ele é o Deus criador de toda a humanidade. Essa é a primeira resposta que o apóstolo Paulo traz para aquela igreja, para que ela aprendesse a excelência da pessoa e obra de Cristo, para que ele estivesse no lugar certo da sua vida. Há uma segunda resposta que ele continua no texto, e ela está no versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Como Paulo queria que a igreja pensasse em Jesus. Não somente limitada ao tempo da sua encarnação na primeira vinda. Mas cerca de 30 anos depois daquela encarnação, ele vai dizer, ele é antes de todas as coisas. Ele existia antes da própria revelação do Pai. Ele é eterno, transcendente. A sua manifestação física foi fundamental para que o plano da redenção fosse cumprido. Mas a vida de Jesus não está apenas nessa manifestação, porque antes de existir o tempo, ele já existia. E ele criou o tempo. E quando Paulo escreve à igreja de Colossos, ele queria que a igreja pensasse em Jesus dessa maneira. Que pensasse em Jesus como alguém, um ser, que não existe nenhum outro igual. Nenhum outro igual. Um ser que a morte não pode vencê-lo. Um ser que chegou ao mundo de uma maneira milagrosa, porque Deus assim o quis. Um Deus que fez calar todas as hostes do maligno e todas as autoridades terrenas. Um Deus que o Pilatos, que matava qualquer um, sem motivo, se calou. Que o Herodes, que era um homem mau, se calou diante dele. Você pode imaginar a raiva que esses homens passaram no dia que tiveram que conversar com Jesus? Porque Jesus chegou como um cidadão comum. Lembra da profecia de Isaías? Não havia nele fisicamente nada de extraordinário. E como Jesus não era um falso religioso, ele não andava com um monte de estolas feitas por homens para tratar um religioso como rei, como aconteceu na história da igreja. Jesus se vestia como qualquer outro homem. E quando preso, ele então é levado diante de Pilatos. Um homem que não respeitava nem lideranças, quanto mais respeitaria um homem comum. E não teve argumentos naquele diálogo e se calou, humilhado. Aí foi levado a Herodes, o grande rei Herodes, poderoso, construtor, idolatrado. E chegou diante de Herodes da mesma maneira. Não fizeram sua barba, não colocaram uma roupa nova nele. Lembra quando José no Egito ficou preso 2 anos? Barba cresceu, estava fedido, sujo.
Aí o rei teve um sonho, ninguém podia interpretar. Aí disseram, não, tem um rapaz lá na cela que pode fazer isso. Antes de Daniel aparecer para o Nabucodonosor, deram um banho nele, fizeram a barba, colocaram roupa limpa para ele se apresentar ao rei. Jesus não se apresentou nem a Pilatos e nem a Herodes assim. Porque você tem que se lembrar que todo o julgamento de Jesus Cristo foi feito pelo STF brasileiro. Porque não podia. Pela lei deles, ninguém poderia ser preso ou julgado antes das 6 horas da manhã, antes que o dia nascesse. Jesus é preso e passa pelos 3 primeiros julgamentos antes das 6 horas. E pela lei deles isso já era proibido. Era ilegítimo aquele julgamento de Anás e Caifás. Mas ninguém dava conta de Jesus e eles iam burlar tudo porque eles não podiam com Jesus. Como a igreja tem que ver Jesus hoje? Jesus diz assim para o apóstolo João na visão de Apocalipse, em Apocalipse 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega. Aquele que é, que era e que há de vir. O El Shaddai, o Todo-Poderoso. Sabe quando a Bíblia usou a expressão Todo-Poderoso? Ela usou para se referir a Deus Pai Criador. Mas ela estava se referindo ao Deus Trino. Ao Deus Trino. Não estou dizendo, queridos, que você não deva celebrar o Natal, que você não deva contar a história do nascimento de Jesus, mas estou dizendo que é idolatria adorar uma manjedoura, porque aquilo foi história e parte do passado. A mensagem é poderosa, mas a figura não tem mais sentido. Por quê? Porque hoje as nossas crianças, quando pensarem em Jesus, elas não deveriam ficar pensando só na manjedoura e no menino, mas elas hoje, para conhecer Jesus, precisam pensar nele sentado no trono à destra do Pai, o Todo-Poderoso. Porque quando Jesus leva o apóstolo João e vai dar a visão de Apocalipse futura, de como o reino seria estabelecido, Jesus a João diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele não diz, eu fui aquele menino, mas eu sou hoje. Hoje Jesus é o Alfa, o Ômega, o primeiro. O Senhor de tudo e de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Então o apóstolo Paulo vem construindo junto com aqueles irmãos e conosco nessa noite, de que nós precisamos pensar corretamente em quem é Jesus e qual é o lugar dele na igreja, para que nós não nos percamos na religiosidade cristã. O mundo não precisa de mais igrejas que estão fazendo o mesmo que as outras, sendo apenas religiosas e brigando para falar quem é melhor ou quem é pior. As pessoas estão morrendo, condenadas à perdição eterna. E somente a pessoa e obra de Jesus Cristo pode libertá-las da condenação eterna. Elas precisam ouvir sobre Jesus e saber que ali tem um povo reunido em torno da pessoa de Jesus Cristo, amém? Por isso, a primeira resposta que ele dá para aquela igreja sobre a excelência da pessoa e obra de Cristo é que ele é o Deus, a imagem do Deus invisível. A segunda resposta é que ele é o eterno, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A terceira resposta está no versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Pastor Glauber não é o cabeça dessa igreja, amém? Amém? Não é. Se essa igreja é genuína, ela tem um único cabeça, e esse é Jesus, amém? Se essa igreja é genuína, ela segue um único Senhor, e esse é Jesus, amém? É isso que vai fazer diferença no mundo em que vivemos. O mundo à nossa volta já foi cristianizado. Mas sabe o que significa? Ele se tornou apenas religioso. E religião não salva.
Somente Jesus Cristo salva. As pessoas não precisam de nova religião. As pessoas não precisam de nova igreja. Mas as pessoas precisam ser tocadas, impactadas e transformadas pela pureza da mensagem do Evangelho, que apresenta exclusivamente Jesus Cristo como Deus e Senhor. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Depois de falar em termos gerais sobre a excelência de Cristo, depois de Paulo falar desse soberano domínio de Jesus sobre tronos, sobre soberanias e tudo mais, ele volta-se agora para as coisas concernentes à igreja. E ele usa uma figura que vai repetir em outros textos no Novo Testamento, sobre Jesus ser o cabeça da igreja, sobre Jesus exercer o governo sobre a igreja, porque ele é o único salvador da igreja. Jesus possui autoridade para governar a sua igreja. Quando ele voltar, ele volta para buscar a sua igreja. Quando ele salva individualmente cada um de nós, Efésios capítulo 2 diz que ele nos salva e nos coloca na família de Deus, que é a igreja. Se uma pessoa afirma ser salva e não tem comunhão e compromisso com uma igreja local, ela não pode ter autenticado o seu testemunho de fé, porque nas palavras de Jesus Cristo, e aqui nesse texto bíblico, o apóstolo Paulo diz que só Jesus salva, mas a igreja como corpo de Cristo autentica o nosso testemunho de salvação. Por isso a igreja continua sendo importante hoje, não como religião, mas como corpo de Cristo, num mundo que jaz no maligno. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. O seu domínio inclui tanto o reino dos vivos quanto dos mortos. Nele tudo subsiste, nele reside toda a plenitude de Deus, porque ele é o Criador e o restaurador de todas as coisas. E ele restaura e nos faz seu povo, o povo de Deus. Versículo 19 diz: porque Deus achou por bem que em Jesus residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Fazer a paz é porque nós nascemos como adversários e inimigos de Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Mas se você olha no capítulo 2, no versículo 13, Paulo vai dizer assim aqui em Colossenses: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele, Jesus, lhes deu vida, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial. Ele removeu inteiramente na cruz, e despojando todo principado e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Sabe onde está a nossa vitória? Em Jesus Cristo. Nós temos alegria, e eu me alegro junto com os irmãos, por vocês poderem pertencer a essa comunidade local. E isso é bênção. Bênção de Deus. De poderem ter uma liderança que os orienta na palavra, isso é bênção de Deus. De poderem ter uma estrutura, e Deus os abençoando nesses 7 anos, aquele outro prédio era bom, mas obviamente esse daqui é maior e dá mais possibilidades, não só para os irmãos se reunirem, mas para que o Evangelho seja espalhado aqui em toda a região. Isso é bênção. Mas nenhuma dessas bênçãos pode ocupar a bênção maior, que é pertencermos a Jesus Cristo, sermos igreja dele, amém? Somos membros de uma igreja local. Temos essa representação física e material no mundo material.
mas temos uma representação muito mais gloriosa, maior, sublime. Pertencemos ao Criador do universo. E não porque há mérito em nossas vidas. Olha o que ele disse no versículo 13 do capítulo 1, quando esse parágrafo começa. Ele começa depois da oração, no versículo 13 assim: Ele nos libertou do poder das trevas. Jesus não nos ofereceu uma nova religião. Jesus não queria simplesmente que trocássemos de igreja. Ele nos ofereceu uma nova vida, porque nós não tínhamos uma. Efésios 2:1 diz que todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, porque nascemos sob a influência de um reino que não adora o Deus verdadeiro. Foi Ele quem fez isso, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E sabe como Ele revela isso? Ele faz tudo isso para a sua igreja. E Ele faz tudo isso para a sua igreja, a reconcilia, porque Ele tem um propósito. Versículo 22 do capítulo 1. Agora, porém, se entendemos quem Ele é, e a obra de reconciliação dele, agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, com qual finalidade, diz o texto bíblico? Para apresentá-los diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Sabe por que Ele nos salvou e nos juntou? Porque Ele está nos preparando para nos entregar ao Pai. E sabe como Ele quer que nos encontremos com Ele no dia que Ele vier nos buscar? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Sabe a figura da noiva? Figura de uma noiva bíblica, virgem, pura, foi preparada pelos seus pais para ser entregue a um rapaz em pureza, porque foi isso que Deus revelou nas Escrituras. É assim que a igreja está sendo preparada para as bodas do Cordeiro, quando ela, na figura bíblica, é entregue como noiva e Jesus Cristo é o seu noivo. Sabe qual é o nosso trabalho pastoral? Preparar a noiva para o dia do casamento. É um trabalho incansável. É um trabalho que a gente não tem aposentadoria. A gente só é mandado embora por causa de pecado nosso ou dos outros. Porque todos os dias, essa igreja precisa ser cuidada para ser apresentada inculpável. Para ser apresentada perfeita, consagrada, irrepreensível a Deus. Esse é o nosso desafio. Como nós podemos concluir a mensagem dessa noite? Uma igreja só tem o que celebrar quando Jesus Cristo continua sendo o seu único Deus. Todos os dias surgem igrejas novas. E por conta da internet, toda hora há uma oferta nova de um evangelho novo e melhor. O nome de Jesus é mencionado o tempo inteiro. Mas como a igreja deve ver Jesus Cristo? Deve vê-lo hoje como Deus. Não simplesmente como um personagem da história, mas como Deus que o é. Como o eterno, que se encarnou
mas nunca deixou de ser o eterno. Porque Deus não pode se tornar nada e nem deixar de ser nada. Porque se Ele é pleno, a plenitude diz respeito a algo que é perfeito. E algo que é perfeito não pode ser modificado. Sabe qual é a ideia mais fácil de pensar em eternidade? Ele vive fora do tempo. Quando se encarnou, veio viver no nosso tempo. Por amor a nós, isso foi um sacrifício. Porque a existência do tempo implica em mudança. Mas se Deus é eterno e não muda, Ele não está limitado a isso. Mas na encarnação, o fez para cumprir uma missão, pagar pelos nossos pecados e nos redimir da condenação eterna. A igreja deve vê-lo assim e deve vê-lo como o único Senhor da igreja. Se Jesus demorar de voltar, nós pastores vamos passar. Nós não somos eternos aqui nessa fase da nossa vida. Mas se a gente morrer, Deus vai mandar outros. Porque a igreja não pertence a nós, nós somos servos. Servos de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Estive pregando em Belém, numa igreja de 120 anos. Você pode imaginar quantos pastores passaram por lá em 120 anos? O pastor que está lá agora tem 6 anos que ele assumiu o pastorado da igreja. Mais de 2.000 membros. Implantou 30 igrejas, pelo menos eles estavam dizendo. E nesses 120 anos enfrentou uma série de lutas, mas ela está lá pregando o Evangelho, porque é a igreja de Jesus Cristo, não é a igreja de homens. Qualquer igreja que pertence a homens é uma falsa igreja. Ela pode ter riqueza, ela pode ter poder, mas é uma falsa igreja. A igreja verdadeira pertence a Jesus Cristo. E todos nós somos seus servos. Por isso, queridos, a igreja existe para pregar ao mundo que Jesus é Deus. E de verdade eu entendo que no mover de Deus para a história dessa igreja, eles trouxeram os irmãos dali de onde estavam para cá, porque tem muita gente que Deus quer salvar aqui em volta. E Ele quer usar os irmãos para isso. Tem muitos filhos de Deus perdidos por aqui, que Deus vai usar essa igreja como luz para brilhar nesse lugar. Fomos chamados e existimos no mundo, não para ficarmos disputando que igreja é melhor ou que igreja é pior, mas para pregarmos que Jesus Cristo é Deus. A igreja existe para adorar Jesus Cristo. Não só quando canta, mas como vive a cada dia. Isso faz ela ser sal da terra. A igreja subsiste por causa do senhorio de Cristo. E por causa da bondade e graça dele, ele estabeleceu que colocaria sobre a sua igreja uma liderança espiritual para conduzi-la sob o seu senhorio. Por isso, todos os dias, não deixe de orar pelo seu pastor e pela sua liderança, porque não são perfeitos e precisam todos os dias que a graça de Deus seja renovada sobre suas vidas para sustentá-los. Por fim, por que pregar essa mensagem num aniversário da igreja? Porque somente uma igreja verdadeira poderá preservar pura a mensagem do Evangelho em dias tão líquidos como nós vivemos. Todo mundo tem uma opinião e dá sua opinião nas redes sociais como se fosse a verdade. Mas não existem duas verdades sobre quem é Deus, só uma. E Jesus Cristo é Deus. E Ele deixou no mundo a sua igreja e esta igreja para permanecer fiel no anúncio ao mundo de que existe um Deus e o seu nome é Jesus. Que o Senhor Deus
abençoe essa igreja, amém? São 7 anos agora, e que até que Cristo venha, essa igreja permaneça fiel a Jesus Cristo. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar.